atualmente o governo algumas vezes tentou no passado, por exemplo, desonerar exportações para tentar incentivar a indústria nacional, mas hoje a gente tem um movimento um pouco contrário em alguns países, notadamente, por exemplo, Estados Unidos, que fala em taxar importações de quem não produz dentro dos Estados Unidos, né? O que o senhor pretende fazer com política de importações e exportações do país? O senhor acha que é o caso da gente aumentar realmente taxação para importação, para proteger a indústria nacional? O que o senhor pensa sobre isso? Olha só, hoje em dia, um país a ser estudado nessa questão chama-se Paraguai. Paraguai? Né? O Paraguai é o país que mais vai crescer, acho que mais vai crescer futuramente. No ano passado já foi um crescimento, se não me engano, foi o maior da América do Sul. Basicamente o quê? Ele suspendeu, né, as tarifas de exportações. Até a indústria têxtil paraguaia está aí quase em pé de igualdade com a chinesa. O que o empresariado tem dito para mim, muito, não sei o que estou dizendo, né? Que o Zé Lora fez exatamente o contrário quando eu falei em ganho salarial de mulher e homem. Botou na minha conta que eu defendo que mulher ganha menos do que homem. A patifaria do jornal Zé Lora. O empresariado tem dito para mim o seguinte: você tem que reformar a legislação trabalhista. Mas ela está engessada pela Constituição, lá no artigo 7º. Tá? Eles dizem o seguinte: o trabalhador vai ter que decidir menos direitos de emprego ou todos os direitos e desemprego. Queria chegar nesse ponto. Não sei o que estou dizendo isso aí. Em relação à importação e exportação, o que os empresários têm dito para o senhor, que o senhor acha que seria correto, além de desonerar as exportações brasileiras? O senhor acredita que vai ser necessário taxar importações? Não, você não pode ter um protecionismo de modo que praticamente... O senhor é contra? Não, você tem que taxar, sim, as importações, mas não ao ponto tal de dar uma tranquilidade descomunal a quem produz aqui dentro. Quem produz aqui dentro tem que buscar produtividade e aperfeiçoar o que produz. Se você, por exemplo, fizesse isso, a questão da informática, nós estaríamos... Eu acho que o Brasil não estaria no bom caminho. Como que o senhor acha que deve ser a relação entre o presidente da República e o presidente do Banco Central? O senhor acredita que a autoridade monetária, ou seja, o Banco Central, deve ter independência? Olha só, o Meirelles foi por 8 anos presidente do Banco Central do Lula. O pessoal reclama que eu não falo de economia. Eu reconheço que estou no ensino fundamental da economia perto dos que estão aí, reconheço aí. Mas nós só tivemos especialistas nos últimos 15 anos. Né? E o Brasil está no caos. Temos aqui, no mínimo, 40 milhões de brasileiros desempregados. E não 12 milhões, como disse a estatística aí, que usa dados que não são confiáveis. Né? Porque se você tem 25% de pessoas ganhando Bolsa Família no Brasil, e quem recebe Bolsa Família é tido como empregado, você tem, no meu entender, você tem 25% de desempregados só no Bolsa Família. O que é pior, a lei de não trabalhar recebe. A independência do Banco Central? Não, você não pode ter independência. Um Banco Central independente, sem o coração verde e amarelo no peito dos caras que estão lá dentro, esses caras vindo apenas do mercado financeiro, o presidente da República vai ser refém deles. Aqui muitos falam, eu fiz uma matéria no meu Facebook, tem mais ou menos 4 meses, onde eu falei, em tese, lógico que o pessoal tira a palavra em tese, mas está lá. 1% na taxa Selic equivalia a 36 bilhões por ano, em tese. Okay? Isso é das economias. E falei que com essa taxa Selic é impossível o Brasil pensar em deixar essa dívida como tal ou diminuí-la. Levei pancada até não querer mais. E eu também falei que esses juros altíssimos, além de aumentar a nossa dívida, não pode servir como desculpa para conter a inflação. Porque se fosse assim, o Japão teria que ter uma inflação galopante, que os juros lá são negativos. Poucas semanas depois, por coincidência, eu vi muita gente do mercado financeiro dizendo que a taxa Selic elevada praticamente em 2 décadas foi um tiro no pé. Porque o Brasil está aí nesse grande corpo que não tem mais como garantir a sua própria sobrevivência.
Por isso... Você acha que não se pode deixar a política econômica somente a cargo da vontade do mercado financeiro, é isso? Olha só, se o pessoal tivesse um sentimento de brasilidade, você poderia até pensar nisso, mas eu acho que se você deixar o Banco Central completamente livre, quando você tiver eu entendo o seguinte, se você tivesse você acha que dinheiro, portanto, não tem nacionalidade, ou seja, o grande capital, ele não pensa... Não, está no mundo todo, está no mundo todo. Ele não pensa em termos de Brasil, de pátria, etc. Não, você pode ver, você vê pessoas ocupando o Banco Central, vai para cargos, né, na economia brasileira, que deixa o salário de $1 milhão, de milhões de dólares para ganhar aí 33 mil reais por mês. Você vê isso aí. O que é isso? Baseado no que isso aí? Alguns acham que é para se cacifar, mas eles já são conhecidos mundialmente até. Então não é por aí, se deixar à vontade, toda vez que você tiver um refresco na economia, esse pessoal vai inventar uma maneira de ajudar mais o sistema financeiro. Por exemplo, a PEC do teto, eu votei favorável, mas a minha reclamação foi que faltou botar na banca o sistema financeiro, botar na mesa, sentar à mesa para discutir o sistema financeiro. O orçamento ano passado, se não me engano, desse ano, está 1 trilhão, se não me engano, 1 trilhão e 700 para rolagem de dívida e amortização. Praticamente metade que tem arrecada no Brasil vai para o sistema financeiro. Eu não prego calote, longe disso. Mas o senhor acha que o sistema financeiro tem que dar sua cota de sacrifício? Todo mundo tem que colaborar. Não é apenas... Você pode ver, quando você fala na reforma da Previdência, na forma como está sendo prevista, a cota de sacrifício é enorme. Você está transformando os aposentados em miseráveis. Você está botando todo mundo na mesma situação. Então todo mundo tem que discutir isso aí. Você pode ver. Uma coisa importante, não sei qual é o tamanho da sua matéria, mas já que você é de São Paulo, né? Eu estive em Miracatu há pouco tempo, em Valdo Ribeiro. Sim. E estive em Cajati também, um pouquinho mais para frente. Ato contínuo, estive na Mackenzie. Certo. Foi reservado, só nós decidimos aqui, e ninguém podia saber. Por que ninguém podia saber até o momento de eu sair de lá? Senão ia ter 200 caras gritando lá, fascista, racista, não passarão, abaixo não sei o quê. E mesmo assim teve uns 25, 30 pessoas, não descobriram, eu fiquei 2 horas e pouco lá dentro, na saída fizeram uma manifestaçãozinha lá. E eu fui lá, devidamente acertado a minha ida, né? Aqui na universidade particular. Sim. Vi ali a pesquisa do grafeno. Sim. Nós temos montanhas ali em Miracatu de grafite, onde, pelo que tudo indica, é economicamente viável tirar o grafeno daquele grafite. E essa área está sendo demarcada como terra indígena. E nunca teve índio lá, porque eu sou do Valdo Ribeiro. Ali na área de preservação ambiental, né? Esqueça isso aí, não, esqueça aí. Tem muita coisa de preservação ambiental. Outra coisa você tem que mudar no Brasil. Essa política ambiental está no Vou chegar lá na parte ambiental também. Então, por exemplo, lá, fui lá ver e uma coisa, uma surpresa que eu tive, né? A maioria dos pesquisadores que estão aprendendo, se aperfeiçoando no Mackenzie são estrangeiros. Tem até uma angolana lá. Agora, o senhor falou que o mercado financeiro também tem que dar sua cota de sacrifício. Quem defende a reforma, por exemplo, a reforma da Previdência, diz, o governo, por exemplo, diz que sem ela seria necessário aumentar impostos. O senhor acha que seria necessário aumentar impostos sobre o mercado financeiro, sobre aplicações financeiras, como forma de se compensar? Não, porque vai continuar, o imposto vai continuar alto. Não é o governo arrecadar, o sistema financeiro pega lá, né, com uma mão o governo tira com outra. Você tem que diminuir isso aí. Quando eu falei do Paraguai, lógico que parece um pouco mais de estudo, né? Mas o Paraguai teve está tendo esse boom, basicamente por alguns motivos, né? Não é apenas que o elemento baixou o imposto e não tem barreira para exportação. O Lula Dilma, aquela intenção do grande pátria bolivariana, fez uma linha, 80% de dinheiro nosso, com a transmissão de Itaipu a Assunção do Paraguai. E a energia está barata lá. O Paraguai sofreu aquele revés na questão do Mercosul, depois voltaram, mas foi um sinalizador até para o americano buscar algumas parcerias lá. Então hoje em dia você tem uma energia barata, que a nossa pode ser barata também. Você tem lá uma mão de obra muito mais barata do que a nossa.
O pessoal fala tanto do americano. Lá você praticamente não tem direito trabalhista. Agora o brasileiro que vai para lá não quer voltar mais para cá. Lá não tem direito nenhum, mas não quer voltar para cá. Isso é bom não ter direito? Né? Não. Pera lá, não bota na minha conta. Não bota na minha conta isso. Não vou botar não. Eu estou falando que lá não tem direito. Lá se você quiser trabalhar. Porque a segunda vez na entrevista que o senhor fala isso, a primeira vez, citando o que empresários dizem para o senhor. O fato do senhor citar o que empresários dizem para o senhor significa, de alguma forma, porque o senhor é uma figura pública, a opinião do senhor também tem importância, de que, em alguma medida, o senhor não citaria, por exemplo, as palavras de um Stalin ou de um Lenin, provavelmente, porque o senhor não concorda com elas. Mas citar as palavras do empresariado que diz que tal situação em relação à reforma trabalhista existe, significa que, de alguma forma, o senhor acha que essa argumentação dos empresários é uma argumentação válida. O senhor não teme que isso... Eu me lembro que no passado as pessoas tinham um orgulho muito grande de ter o primeiro emprego com carteira assinada. Isso tinha um símbolo muito forte para as pessoas que moravam, não é, nas cidades, no interior principalmente. Né? O sujeito fazia um curso do Senai, do Senac, etc. O senhor não teme, ou seja, que tipo de proteção pode se dar para o trabalhador numa situação dessa, quando você fala que ou vai ter nenhum direito, ou poucos direitos, ou vai ter emprego? O senhor não acha, em suma, basicamente isso, primeiro, o senhor não teme perder voto, primeiro por conta dessa simbologia que existe em torno ainda do emprego com carteira assinada, e segundo, nós vivemos num momento em que a gente tem uma retração de renda das famílias, uma retração no consumo, portanto. Ou seja, os empresários estão com uma capacidade ociosa grande, eles não têm para quem vender. O fato deles terem, hoje, muitos dizem que flexibilizar, pelo menos aqueles que são contra, né, empresas, mas como não existe a demanda do outro lado, não necessariamente o empresariado iria abrir novas vagas nas suas empresas, porque eles não teriam por que aumentar a produção, já que essa produção não teria escoamento. Eu queria saber como é que se resolve essa equação, se o senhor acha que esse raciocínio faz sentido, de um lado, e a questão da simbologia do emprego com carteira. Primeiro eu repito que